Brasília, porque o homem do bastidor desta emissora já está preparado. A lista, gente, de novos integrantes da CPI do MST inclui um ex-ministro do governo Dilma, um aliado político do ministro Flávio Dino e um vice-líder do governo que fez o L, como dizem, durante a campanha eleitoral de 2022. Os detalhes quem vai trazer pra gente é o nosso queridíssimo Cláudio Dantas. Tudo bem, Claudião? Bem-vindo de novo. Bom dia, Paulinho. Bom dia a toda a bancada aí, a nossa audiência sempre fiel. Olha, Paulinho, de fato, aquilo que se esperava, né? Nós tivemos a substituição aí dos membros da CPI, que foi basicamente aí uma espécie de golpe interno, ali uma rasteira que foi dada especialmente no presidente da CPI, que integra o Republicanos, e o próprio Republicanos foi o primeiro a trocar os seus integrantes, depois União Brasil, Patriotas e PP. Né? Então aí o Centrão, que está negociando a sua entrada no governo do Lula, ele resolveu dar aquela modificada ali na composição da CPI para ficar uma CPI governista e não uma CPI de oposição. Então, o que a gente tem claro agora é que o governo conseguiu cooptar os integrantes da CPI e vai de fato conseguir encerrá-la mais cedo. Os integrantes a cúpula da CPI estava até pensando em pedir uma prorrogação dos trabalhos da CPI, porque de fato estava avançando muito, tinha muita coisa para ser investigada, e agora eles chegaram à conclusão que ficou inviável. Então, a CPI vai ser encerrada no dia 14 de setembro, aí prazo bem curtinho para terminar, para concluir o relatório, para escrever e fechar o relatório. O Ricardo Salles, conversei com ele ontem, e ele espera ainda, né, apresentar um relatório consistente, mas aí o problema maior. Há o risco desse relatório, Paulinho, nem ser aprovado, já que o governo está controlando a CPI agora. Então, sem relatório aprovado, a CPI, ela perde o seu sentido de existir, inclusive. Perfeito. Cláudio, obrigado pelas suas informações. O Cláudio Dantas trazendo o bastidor apuradíssimo pra gente, direto de Brasília. Valeu, Claudião. Um abraço pra você. Valeu. Gente, pra vocês que estão no rádio, eu vou pra um rápido intervalo comercial. São 11 horas e 38 minutos e já voltamos. E para você que está na televisão, a gente segue aqui para repercutir um pouco isso. Era meio previsível essa situação acontecer, né? Até achei que a CPI do MST se alongou mais do que o planejado, Maninho. Mas não conseguir aprovar o relatório vai ser um pouco vexaminoso para a oposição, né? Porque fizeram da CPI do MST a grande bandeira, já que não conseguiram a influência que desejavam na CPI do 8 de janeiro. O que foi também uma situação meio esdrúxula, porque era a oposição que dizia CPI do 8 de janeiro, CPI do 8 de janeiro. Aí quando é instalada, a oposição não conseguiu se articular, perdeu o espaço para o governo, aí ficou com a CPI do MST como um prêmio de consolação, era um lugar que estava sendo usado para desgastar a base do PT, inclusive teve essa semana depoimentos muito cortantes de uma ex-integrante do MST. Muito triste aquilo. História, pesado muito aquilo, né? triste tudo aquilo, um negócio assim... surreal. Que corta o coração. Se não conseguir aprovar o relatório, vai ficar feio. Então, seria importante que a oposição consiga, pelo menos, marcar um golzinho aí de aprovar o relatório. O que você acha, Jotinha? Mas eu acho que vai marcar, mano, porque tu tocaste num ponto fundamental, que é a dificuldade que a oposição está encontrando em articular uma forma de enfrentar o governo, né? E a CPI do MST tem deputados muito mais competentes quando a gente fala da composição. Então, acho que é possível ainda, Paulo, que eles tenham... Você acha que é possível, Antônia? Termina sem uma conclusão, é isso que você está dizendo? Depois de tudo que a gente viu? Que o governo conseguiu manobrar e mudou a composição, e aí estão dizendo... Para votação. Aí vão apresentar o relatório e vão votar contra, entendeu? Ou seja, derrame de dinheiro com depoimentos cortantes, como aquela mulher fica aquilo ali, é um negócio assim... inacreditável, inconcebível. Agora, aquela cena já é um gol, assim, né? Porque é um desgaste que se gera para o MST, que se gera para a base do PT. A CPI é um gol. Exatamente. Como um todo. E eu acho que por cenas como aquela, que é o depoimento de uma mulher real, uma pessoa de carne e osso, que sofreu tudo que sofreu na mão do MST. Os deputados governistas também ficaram numa situação ali com aquele depoimento de
não poder contestar, né? Porque ela era uma mulher negra, Exato. né? Então, pobre. E viveu, né? Exatamente a narrativa que o PT diz que está do lado, né? Então é muito mais difícil para eles, com representantes parlamentares brancos, Tem que ricos, entender etc. que não é só com ela que acontece aqui. Não, ela é o exemplo, é uma alegoria apenas, ela né? Exatamente. E uma sem terra de verdade, que não tinha terra, queria só ter um lugar para cultivar, para poder trabalhar, que é uma coisa legítima, né? Uma situação social. Olha só, a gente